Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Existe um alvo, existe uma meta que eu, você, todos nós queremos alcançar. Mas um autor desconhecido escreveu o livro de Hebreus, capítulo 12, verso 1 ao 3. E ali nós encontramos que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. E às vezes, por estarmos rodeados de tantas pessoas, mas o interessante é que esse autor fala de uma nuvem, e como nós estamos hoje sendo massacrados, bombardeados, são muitas vozes, isso acaba nos distraindo. Olha, um executivo, um amigo, ele já foi diretor nacional de uma multinacional aqui no Brasil, e ele falou que a maior deficiência do ser humano é a falta de concentração, a falta de foco. Então, se nós queremos correr com perseverança a corrida que nos é proposta, qual é a sua corrida? Qual é a minha corrida? O meu alvo? E esse texto está dizendo que não faltam situações, dificuldades para tentar nos distrair. Às vezes nós não estamos saindo do nosso lugar porque nós estamos exatamente dispersos. E esse autor, ele diz o seguinte, em primeiro lugar, se você quer correr na direção correta da sua meta, do seu alvo, livremo-nos de tudo que nos embaraça. Livremo-nos, sabe? Preciso abrir mão, tirar, remover tudo que está me atrapalhando. Numa outra versão, diz que nós devemos nos desembaraçar de todo peso. Às vezes nós precisamos parar e pensar se tudo que eu estou carregando, a responsabilidade ela é minha. Porque às vezes eu estou carregando um fardo, um peso que não é meu. Pai, mãe, eles são responsáveis pela criação dos seus filhos. Não é obrigação da avó, da tia. Então precisamos observar. Ele diz, se você quer correr, quer alcançar a sua meta, livre-se de todo embaraço, colocar de lado. E às vezes nós estamos trazendo para nós uma responsabilidade, assumindo que ela não é nossa. Olha, um grande empresário, uma certa ocasião, falando inclusive na nossa igreja, ele diz que nem todo ringue é para a gente entrar. Devemos tomar cuidado. Às vezes estamos assumindo uma posição, uma postura sobre alguma coisa e que eu não deveria, ou você, nós não devemos nos envolver nisso. Mas, em segundo lugar, esse autor fala sobre tempo e velocidade. Ele está falando, corramos com perseverança. Ele está falando de duas coisas. Olha só, não é correr ou andar para trás, não é ficar parado e nem andar para frente. Ele está falando, corramos com perseverança. E nunca, sabe, nós vivemos dias de tamanha velocidade. Mas não adianta eu correr e parar, não. Corramos com perseverança. O texto fala de sustentabilidade, fala de resistência. Então eu preciso focar nisso. Eu tenho um alvo, eu tenho uma meta, mas eu preciso colocar dinamismo. A questão da perseverança. Eu não posso desistir por causa das más notícias. Eu lembro do rei Davi, ele disse, não temerei más notícias. A mulher exemplar ou virtuosa de Provérbios 31, ela diz que ela sorriu do futuro. Por que você está preocupado? Corramos com perseverança. Então não é andar para frente somente, muito menos ficar parado, ou andar para trás. É seguir numa velocidade maior do que o de uma caminhada. Em terceiro lugar, esse autor fala sobre algo tremendo. Corramos com perseverança, mas com um alvo, olhando para alguém, olhando para um modelo. E ele disse que nós devemos olhar para Jesus.
olhar para o nosso Senhor. O problema é que às vezes nós estamos olhando muito para o lado, para baixo, para cima, tiramos os nossos olhos de Jesus. Então, em terceiro lugar, corramos com perseverança, e essa perseverança, o que vai nutrir, sabe, essa resistência dentro de mim, dentro de você, é se os meus olhos, se a minha mente está firme em Jesus Cristo. E em último lugar, esse autor fala sobre algo tremendo. Ele já considera, sabe, nas suas palavras, sobre a possibilidade real daquilo que muitas vezes acontece comigo e com você. A vontade de desistir, a vontade de desanimar. Aí ele fala o que nós devemos fazer quando nós estivermos nos sentindo dessa forma. Sabe, exaustos, fadiga, muita ansiedade, estresse, síndrome do pânico. Ele falou que nós devemos olhar, ter os olhos fixos, como eu apontei aqui no terceiro ponto, para todo o sofrimento que Jesus Cristo passou. De repente você que está aí do outro lado fala, mas Eli, novamente você está falando que eu preciso olhar para Jesus. Eu não posso te dar, sabe, um outro endereço. Eu não posso indicar para você um outro nome, porque o nome de Jesus cura as pessoas, o nome de Jesus liberta as pessoas, o nome de Jesus tem me sustentado até aqui. E quando eu estou, sabe, muitas vezes, assim como você, pensando em desanimar, largar tudo, aí quando eu lembro de todo o sofrimento que Jesus Cristo passou na cruz, mas que no terceiro dia ele ressuscitou, e ele falou o seguinte, olha, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, toda vez que eu penso em desistir, eu lembro de todo o sofrimento do Cristo. E aí eu me reporto àquele momento, e isso renova as minhas forças. Eu quero fechar esse bate-papo com você. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Todos nós, sabe, recebemos, temos propostas, temos um alvo, temos uma meta. Mas a gente só vai conseguir correr se nós seguirmos a orientação do Cristo. E você vai ver porque muitos desistem. Muitos estão à beira do caminho, porque estão olhando muito para o lado, dispersos, esqueceram o autor e consumador da sua fé. E se você ainda não tem, comece, sabe, ter essa fé agora, e você vai ver como Jesus Cristo, o poder de Jesus é fé, é pela fé, é um salto no escuro. E se você estava andando para trás, ou estava parado, ou simplesmente caminhando, você vai começar a correr, as coisas vão mudar na sua vida, e amanhã, quem sabe, você não vai estar aqui comigo no programa Desafios contando a sua história. Desafios, volta já.